flip-flops. Flip-flop com clock. Vamos ver como é que é um flip-flop que utiliza o sinal de clock. Conhecendo as principais características. Tem uma entrada de clock denominada CLK ou CK ou CP. Voltando lá para o nosso símbolo genérico de flip-flops, uma das entradas vai ter este símbolo, um triângulo. E a conexão aqui que chega na entrada de clock pode ser uma conexão direta, como este lado da figura, e pode ter uma conexão com uma bolinha dessa, conforme este lado direito da figura. Nós vamos entender depois o que significa conexão direta e o que significa conexão com a bolinha. Neste momento, o mais importante é saber que, para desenhar a entrada de clock de um flip-flop, a gente usa esse triângulo desta forma aqui e nomeamos a entrada como CLK, CK ou CP. A entrada de clock é disparada por borda. Isso significa que essa entrada é ativada pela transição do sinal de clock. Nenhuma outra parte do sinal terá efeito na entrada clock. Vamos ver o que isso significa. Na nossa entrada de clock, começando aqui pelo lado esquerdo da figura, nós temos que esta entrada só é ativada por uma borda de subida. Lá no nosso sinal de clock, ele está aqui, significa que, se nós olharmos um flip-flop com essa simbologia, a entrada de clock tem uma ligação direta aqui do fio, da conexão, significa que este flip-flop só é ativado, a saída só muda, quando ocorrer uma borda de subida. Olhando o sinal de clock que nós vamos aplicar nessa entrada, que é este sinal aqui retangular, quando ocorrer uma borda de subida, neste ponto, por exemplo, aí sim o circuito é ativado. Na próxima borda de subida, ele é ativado novamente. Na próxima borda de subida, aqui, ele é ativado novamente. Isso indica, portanto, que o clock é ativado por uma borda de subida. Já para o lado direito da figura, onde tem a bolinha, significa que este flip-flop é ativado por uma borda de descida. O nosso sinal de clock que está aplicado aqui é o mesmo que estaria neste lado, só que o efeito no circuito vai ser na borda de descida. Voltando aqui para a nossa figura, seria nesta descida, o circuito foi ativado. Nesta descida aqui, foi ativado novamente e nesta descida aqui. Essa indicação, portanto, de conexão direta ou através de uma bolinha indica se o flip-flop em questão é ativado com borda de subida ou descida. E essa informação é bem importante. Nenhuma outra parte do sinal de clock terá efeito em sua entrada. O flip-flop está aqui. Todo o restante do sinal não tem efeito nenhum sobre o flip-flop. Isto é o que a frase diz. Ele só utiliza a transição, neste caso a transição positiva, a transição de subida. É só este ponto que o circuito aproveita esta entrada. As demais partes não terão efeito nenhum no circuito. Estou medindo, por exemplo, pego um instante de tempo, vou medir exatamente agora como é que está o clock. O clock está em 1. O que eu faço? Aparentemente nada. Você tem que esperar uma transição, aí sim, para fazer isso daqui, analisar o circuito ou coisas semelhantes. Outra característica é que tem uma ou mais entradas de controle. Definidas as entradas de clock, as demais entradas, conforme lá que nós vimos no LetNAND e LetNOR, vão ser chamadas de entradas de controle. Essas entradas não terão efeito sobre a saída até que ocorra uma transição ativa lá no clock. O clock, acabamos de ver que ele só tem efeito no flip-flop nas transições. Portanto, essas entradas não vão ter efeito enquanto não ocorrer uma transição no clock. Quem vai definir agora o momento de atualizar a saída aqui não é mais as entradas de controle. Não adianta mudar aqui de 0 para 1, de 1 para 0, que a saída não vai mudar até que ocorra uma transição no clock. Depois, nos exercícios, isso vai ficar bem claro, mas a mensagem neste ponto é esta. A saída do flip-flop, o estado do nível lógico da saída do flip-flop só muda quando ocorrer uma transição do clock. Pode mudar as entradas à vontade, que nada vai acontecer na saída, até que de fato ocorra uma transição, seja de subida ou seja de descida. Aqui a gente já vê um princípio de memória. Você tem um certo nível lógico na saída deste circuito. As entradas podem mudar à vontade, que o circuito lógico vai ficar com o bit armazenado. Se ocorrer a transição, aí sim ele vai atualizar a saída. O fato de nós termos essas entradas de controle mudando somente quando ocorrer o clock, a gente pode dizer que ela está sincronizada com o clock. Por esse motivo,
Essas entradas são denominadas entradas síncronas. Memorizem este nome, mais para frente a gente vai precisar dele. Mas, resumindo, as entradas de controle são chamadas de entradas síncronas porque elas devem estar em sincronismo aqui com o sinal de clock. Se eu quiser alterar a saída, eu preciso aplicar as entradas de controle adequadas e ainda guardar o sinal de clock. Novamente, lá nos exercícios isso vai ficar mais claro. Mas esta é a definição, portanto, de entradas de controle, entradas síncronas. Aqui termina este vídeo.